Ei, gente, sejam muito bem-vindos a um DMF Talk. O primeiro DMF Talk da Escola de Férias de Jocum Campinas 2022.1. Bom, hoje num formato meio diferente, né? A gente está hoje com dois convidados muito queridos, nosso amigo Augusto Guilherme, o obreiro da Escola de Férias, e Felipe Herman, nosso professor de terça-feira. Terça-feira? Terça-feira. Deu aula de temor do Senhor aqui. E hoje nós vamos trazer uma pauta sobre racismo. Perigoso. E aí, gente? Augusto, já sofreu racismo na sua vida aí? Na sua caminhada? Sem dúvida, né? Já. Nossa, tem vários dos momentos, né? Sério? Pode. Bom, se a gente for falar sobre um racismo pontual, bom, um dos mais claros, quando eu entrei, eu acho que esse é o mais comum para todos, né? Eu entrei numa loja, foi de verdade, eu fui escolher uma roupa e aí eu percebi que tinha uma pessoa andando perto de mim, né? Pô, aí eu fiquei tipo assim, não, né? A pessoa só tá andando perto de mim porque, sei lá, né? Tá no mesmo rolê. Aí eu fui pra outro canto, a pessoa continua atrás de mim. Essa foi a primeira vez? Essa foi a minha primeira vez. Cara, aí eu fiquei tipo, não é possível, mano. Não é possível que isso seja verdade. De repente, ela só parou mesmo de me seguir quando eu fui no caixa. E aí eu paguei o negócio. Tipo assim, eu paguei, aí a pessoa saiu assim, tipo, mas no resto, todo o caminho eu fui andando, ela ficava meio de longe assim, olhando, não sei o que lá. Era bem assim. E você, Fê? Cara, eu cresci numa família que tem muito preto, né? Só que não era algo que a gente conversava sobre. E eu só fui ter uma percepção que eu era uma criança preta, eu acho que eu tinha já 12, 13 anos. Não tinha na minha cabeça, assim, cara, existe diferente, né? Cores de, sei lá, raça, cor de pele, enfim. Mas a dor da discriminação do racismo, eu lembro muito claro, a primeira vez eu tinha 16 anos. Eu acho que muita coisa aconteceu comigo aos 16, eu acho. Eu estava no ensino médio, segundo ano do ensino médio, uma escola particular, né? Privilegiado, mentira. Uma escola particular e eu era um dos poucos pretos, claro, da turma. E eu lembro que eu estava explicando alguma coisa para uma aluna de trás e o professor, aula de matemática, o professor falou: Felipe, vira pra frente, você só tá aqui por causa da cota. E ele falou isso num tom de brincadeira, não sei o que, mas eu já virei armado, né? Não dá pra fazer o movimento que eu fiz pra ele, mas todo mundo imagina, né? E ele ficou parado e falou, cara, eu falei, cara, a próxima vez você vai na coordenação e tal. E eu saí dali, eu lembro que eu fiquei pensando, isso é real, mano. Porque até então eu nunca tinha passado, percebido isso, né? Mano, isso é real, realmente acontece esse tipo de coisa por causa da pele, por causa, né? Sim. E foi chocante. Acho que esse momento de perceber é o pior, né, cara? É doloroso, né, mano? E é engraçado porque depois parece que tudo fica muito aguçado. E não é sobre mimimi, quem me conhece sabe que eu sou quase zero de mimimi na minha vida. Mas é muito doido como você... A sua percepção pra isso, ela ativa, né? E aí vem loja, shopping, não sei contigo, mas você entra em loja às vezes e eu faço questão de colocar, se eu tiver com mochila, de colocar ela mais na frente. Sim. Ou de ter as mãos sempre livres para que as pessoas vejam onde elas estão e eu não tô pegando nada. Se possível, nem entrar de bolsa, cara. Tipo assim, quando eu tô com alguém, eu prefiro deixar a bolsa fora, tipo com a pessoa que tá do lado de fora, assim, tá na praça de alimentação, do que ir comigo pra alguma loja. Exatamente. Eu me percebo muito assim, policiando as minhas mãos para não dar a ideia que eu esteja escondendo alguma coisa, né? Isso é uma porcaria, na moral. Eu nunca tinha vivenciado uma situação de racismo também, né? Mas eu vivenciei junto com a minha esposa, velho. Sabe? Um momento que racismo duplo. Foi muito engraçado. Porque na verdade tipo assim, eu ouvia falar sobre racismo, eu nunca via isso explicitamente, sabe? Eu sempre tive muito, sabe? Eu morei em bairros assim, nunca fui em bairro privilegiado e tudo mais. Mas foram bairros que, tipo assim, eram bairros de comunidade, digamos assim. Era um bairro que eu tinha contato com a galera da comunidade. Então, eu estudei sempre em escola particular, escola do estado e tudo mais, então eu vivia com a galera da comunidade, sempre cresci no meio e tal, enfim. E aí eu nunca tinha visto isso, sabe? E aí a primeira vez que eu vi isso foi numa série que eu vi realmente que eu ouvi falar isso explicitamente. Nem na escola falava sobre isso. Na escola nunca foram falar sobre isso.
tão intensamente. Foi quando saiu aquela série da Netflix, Hora Se Condena. Nossa. Pra mim foi a série que, assim, esculachou tudo. Eu fiquei, assim... Então foi recente, né, velho? É recente, mano. E aí, tipo assim, aí eu conversando com a minha esposa, ela, tipo, ela compartilhou várias situações. Eu falei, mano... Aí uma vez, eu lembro que eu tava numa loja de cosmético com ela, e ela querendo um creme, assim, tipo, pro cabelo dela, e ela tem um cabelo black, velho. E aí uma moça falou assim, a gente não tem um creme pro seu cabelo. Engraçado, né? Um país com mais de 50% de preto. Mano, eu fiquei assim, tipo, eu não sei o que eu posso fazer pra te ajudar. Então, cala a boca, talvez. Tipo assim. Chega uns momentos assim, por exemplo, eu dei o exemplo do shopping, né? De estar numa loja. E eu me confundi, porque antes disso teve um caso. E eu acho que o que você falou fez muito sentido pra mim agora, que é a ideia de, tipo assim, de que quando a gente tem um caso mais explícito, aquele que a gente acorda, a gente começa a perceber os detalhes. E esse pra mim foi muito escrachado, cara. Eu tava com os meus amigos na esquina da nossa rua, tava na esquina da rua, e a gente tava mexendo no celular. Já posso... Cara, aí era eu e um outro amigo, nós dois, os mais pretos, né, assim, e um branco. A viatura desceu, de fato. Chegou a viatura, eles pararam a gente, beleza, né? Tipo assim, colocamos a mão na cabeça, paramos assim, beleza. Eles revistaram nós três e liberaram o menino branco. Sem brincadeira, assim, liberaram o menino branco. Aí ele falou, não, você pode sair dessa posição aí. Aí ficou comigo e com o meu amigo. E aí ficou. E conversou. E pediu pra olhar o nosso celular, e pediu pra olhar nossas coisas, tudo assim, tipo. E aí depois de um tempo ele liberou a gente. Aí é pesado isso. E quando vocês, quando a gente se depara com a Bíblia, assim, como que você olha o Evangelho em relação ao racismo? Sabe, tipo, porque é uma parada muito... contra a cultura, sacou? Quando você começa a lidar com essa parada em relação... Compara com o Evangelho, assim, sabe? Eu queria ouvir de vocês, o que vocês pensam sobre isso. Aí, se ficaria, quem quiser falar. Quer falar? Cara, o racismo ele tem que ser visto como pecado. Eu acho que se a igreja começasse a enxergar como uma afronta ao próprio Deus, né, porque é a ideia dele, né? Foi, sempre vai ser a ideia dele a diversidade racial. Então, se eu pratico esse tipo de coisa, eu tô pecando, velho. Eu tô pecando contra o próprio, não é contra o preto, né? Não é uma questão de política, não. É uma questão... Uma questão ideológica também. Não é sobre isso, é uma questão de pecado contra o próprio Deus. O idealizador das raças e culturas, né? E claro que a gente sabe que tem toda uma raiz, né? Eu vou botar cristão até entre aspas, né? Talvez Constantino, não sei, a galera que estuda mais sobre isso, de que faz muito tempo que a religião fala que o preto não tinha alma, né? A gente sabe de tudo isso. Então, isso é carregado ainda hoje, talvez de uma maneira menos idiota, porque eu acho que a palavra é essa, porque é um lance bem idiota você achar que por causa da cor da pele da pessoa ele não tem alma, por exemplo, né? Mas ainda existe resquícios dessa ideia. Né? É exatamente esse lugar de separação da pessoa preta. Enquanto a igreja não conseguir ver isso como um pecado, muita coisa não vai mudar. Por exemplo, eu conheço pessoas que saíram da igreja totalmente porque, cara, eu ia com meu cabelo black para igrejas tradicionais, né? Algumas igrejas tradicionais. E eu ouvia assim, molha esse cabelo, porque isso aí não tá legal e isso é errado aqui. Então, como assim eu não posso ser aquilo que eu sou, pensado por Deus, dentro de um ambiente que eu deveria, entendeu? Então, pra mim, o racismo ele tem que ser visto como um pecado. Todas as vezes que eu falo sobre o racismo, eu faço questão de falar isso, cara, isso é pecado. Não é uma questão ideológica, não é um mimimi, não é uma bandeira, é você estar pecando contra o próprio Deus. A ideia de Deus de criar pessoas de maneira diferente, entendeu? E a gente tá falando aqui do preto, né, mas... Cara, o que a gente fez, eu falo a gente como, né, parte dos missionários, o que a gente fez com indígenas muitas vezes? Chegar numa tribo indígena e dizer que ele está nu, que ele tem que se vestir, que ele não pode mais ser índio. Sim. Né? Ser indígena. E isso não é diferente com preto, é você chegar a dizer que você não pode ser preto.
Sim. Tem problema no seu cabelo, tem problema na sua pele, tem problema na roupa que você quer vestir, nas cores que você gosta, na dança que você quer curtir, no que você quer fazer com a sua voz. Ritmo que você gosta. Né? E até com essa da voz, eu cresci em ambientes que cantar como eu curtia cantar era algo constrangedor para mim, porque diziam que eu estava querendo aparecer. Né? E hoje eu estou em um ambiente, eu posso fazer aquilo e as pessoas dizem, cara, eu estou fazendo para Deus. Ele me deu isso, eu quero fazer isso da maneira racial, né, para ele. E isso é incrível, velho. Isso é incrível. Isso é... Tem muita coisa, né, cara? Tem muita coisa. Por exemplo, como problemática, né? É pensar de que é difícil para algumas pessoas entenderem de que o racismo não é somente a questão de chegar para um negro e xingá-lo de macaco, né? Falar assim, você é um macaco, ou se não alguma coisa do tipo. Não é algo só explícito. Existe uma estrutura, e eu acho que essa é a parte mais difícil. As pessoas não entendem de que existe uma estrutura que estabilizou e perpetua o racismo. E isso na sociedade e dentro das igrejas também. Tipo assim, então, eu acho que ter essa falta de consciência a respeito de que o racismo é estrutural, de que não importa se a pessoa não xingou, não verbalizou o racismo, mas que pode estar acontecendo. O que o Herman falou é exatamente isso, tipo assim, eu cantei, porque eu cantei de um jeito específico significa de que eu tô querendo me achar, ou se não, de que, sei lá, é menos importante, desnecessário. Aí, tipo, essa é a ideia de racismo estrutural, né? Por exemplo, na sociedade, eu fui fazer um trabalho do primeiro semestre da faculdade, e aí a gente foi fazer sobre sistema carcerário. Aí, conversando com a professora de geografia, tivemos a notícia de que ela foi visitar uma delegacia da polícia e lá dentro tinha, tipo assim, uma folhinha na parede mostrando as características de pessoas que deveriam ser abordadas. No way. O que vocês imaginam que seriam essas características? Sabe? Tipo assim... loiros de olhos azuis, cabelos. Exato. E tava lá, cara, explícito, sabe? Tipo assim, na parede, pra que se torne... E esse é um padrão. Você vê uma pessoa de pele mais escura, né? com um cabelo, tipo assim, considerado bagunçado. Tipo bagunçado. Assim, com uma barba, tipo assim, você fala assim, essa barba não tá muito bem feita, ou se não, tá usando tal tipo de short, uma camiseta de não sei o que lá. Todos esses padrões, assim, estavam lá. E era o padrão de que a polícia para aí, entendeu? Para abordagem. Exatamente. Mas como resposta, o evangelho diz, eu vejo Paulo falando de que já não há mais nem judeu, não há gentil, não há, tipo, ele chega a expressar de que não há homem nem mulher mais em Cristo. Não tipo há assim, escravos nem livres, né, velho? Porque a questão é de que em Cristo a gente se torna igual. Com todas as nossas diferenças, mas a gente se torna a pessoa, tipo assim, a gente volta para a ideia de humanidade, né? De tipo assim, eu sou parte da humanidade. Eu sou seu amigo, eu sou seu irmão, e não importa. Compartilho do mesmo pão que você, sacou? Exato, tipo assim, não importa a língua que eu falo, não importa a quantidade de melanina que eu tenho na minha pele. Sim. Tá ligado? Compartilhamos o mesmo lugar. Exato. E essa é uma resposta poderosa que eu vejo do evangelho, de que às vezes a igreja ela esquece de abordar. Porque essa pode ser a solução efetiva para o racismo. Tem muitas soluções tentando ser levantadas, e talvez eu entre no assunto polêmico, mas, por exemplo, tem muita... eu vou ser polêmico agora. A gente chega, por exemplo, na questão de algumas coisas do movimento negro, que não invalido de todo, mas tem algumas coisas. Mas, por exemplo, o que foi conquistado hoje e o que por partes é bom? É a questão estética. É verdade. É bom porque o negro pode se sentir mais livre. Só que, por exemplo, tem muito interesse por trás disso. Pra você, por exemplo, ficar bem, você vai ser um negro feliz quando você tiver o seu pente para pentear a sua barba. Ou quando você estiver em religiões de matrizes africanas. Exato. E você acaba colocando a galera em outra prisão. Exato. Né? Agora você tem uma prisão de ter que ser preto, segundo existe aqui essa lista enorme, e você só é preto se você se encaixar nisso. Exato. Se você não cuida, se você não corta seu cabelo de uma maneira negra assim, você não é muito negro, não. Nada a ver, você nem é preto, não cabelo como é que é. Uma coisa que eu acho interessante também, eu comecei a pensar nisso num tempo, né? Com relação à igreja ocidental e talvez brasileira, a gente tá falando igreja brasileira aqui,
A quantidade de pessoas que são referências, sabe, assim, nos ambientes, por exemplo, da música no Brasil, agora falando da música cristã, né, a música, isso que a gente conhece, de pastores que são incríveis e referências, que a galera, uau, o fulano e tal a gente conhece, sabe, e que são pretos. Eu sempre tento assim pensar, cara, quem é o cantor que está agora bombando aí e é um cara preto? Se a gente for citar todos os nomes que a gente conhece aqui, das músicas que a gente está cantando nas igrejas o tempo todo, quase, talvez nenhum deles são homens ou mulheres pretos, entendeu? O que é que vem agora na cabeça? Sei lá, Nívia Soares. Eli Soares. O Eli. Mas você vai ver assim, a grande maioria é gente, sabe? E você vai para pastores de referência, homens de referência na igreja, e é gente branca, sabe? Então, não sei, cara, existe uma coisa que está fora do lugar. No academicismo, por exemplo, quando eu comecei minha graduação, cara, eu não tinha um professor ou professora negra, tá ligado? Não tinha, nenhum. Todos eram brancos, assim. E tipo assim, nenhum, cara, nenhum. Você fica assim, mas como assim? Tipo assim, tem negro na faculdade, tem gente estudando na faculdade, sabe? Tipo, e como é que, por exemplo, ó, tem tantos anos assim que nem um negro chega a um nível de mestrado, assim, entendeu? Tipo, não é isso, sabe? É verdade. E é muito louco porque eu tava pensando aqui agora, né? Parece ser um assunto tão antigo, né, velho? Esse questão do racismo, né? E só que é uma parada que ainda é real nos dias de hoje, sabe? Por exemplo, existem pessoas que sofrem ainda. Por exemplo, eu tive recentemente no Morro do Borel. Mano, a galera lá, eles não descem pra comunidade. Tipo, tem alguns que não descem porque, tipo assim, lá eu vou ser esculachado. Isso acontece no Ecomorando agora. Entende? A galera da comunidade não vai para o centro da cidade porque eles falam lá aquilo aí não é pra gente. Você quer falar um pouco do Chapada? Chapada dos Guimarães, né? O lugar que eu tô. E tem muito preto lá, tem muito quilombo. A grande maioria branca que tá lá é gente que tem muita grana e construiu seus palácios, suas mansões incríveis. E a comunidade nativa da Chapada, que é composta de pretos e índios, indígenas, eles foram meio que escanteados para os bairros mais periféricos. Então é uma mentalidade que a galera que vai visitar a Chapada acha que Chapada é só aquela coisa incrível das casas e mansões e tal. A galera nem sabe que existe esse outro lado das comunidades, da galera preta, retinta, sabe? Criança que está lá com seus 13, 12 anos que não sabe ler ainda, né? E os quilombos que estão lá esquecidos e tudo mais. E a comunidade acredita, assim, a comunidade que vive escanteada, que aquela região mais turística da praça, dos bares, dos restaurantes, não é para eles. A não ser que seja para eles trabalharem apenas. Então você vai lá e a maioria da galera que está servindo nos restaurantes e mercados e tal é gente preta, né? E é muito engraçado porque quando a gente entra em um ambiente para usar o serviço, por exemplo, eu fui semana passada no restaurante com Gabi, minha esposa, e muito doido os olhares enquanto a gente estava saindo do restaurante. Como você falou, né? A gente percebe. E não precisa você falar, chamar de macaco, não sei o quê. A gente chega num nível que o olhar, né, que é lançado, é perceptível. Cara, esse olhar eu conheço. Sim. Já ligado? E ele tá me falando muitas coisas. E é tipo assim, o que você tá fazendo aqui que você não tá me servindo, sabe? Sério que você tá aqui comendo? Isso aqui é caro pra você. Tá ligado? E eu falo, Gabi, a gente já corta mais uma vez, né? E eu sempre olho e é sempre assim, cara, a gente realmente já corta daquele lugar. E eu fico chateado, sabe? Cara, mano, a cidade, sua maioria preta e a galera não vive isso aqui. Ou é olhado assim, sai daqui, mano, esse negócio tá fazendo o que aqui? É ruim, velho. Eu acho que essa sensação, cara, é justamente porque, por exemplo, assim, hoje, por mais que eu fique triste ou chateado com as situações, você falou do restaurante, tava lembrando de um caso que aconteceu alguns meses atrás, mesma coisa, cara. Eu cheguei lá, sentei, de repente, cara, tem uma pessoa lá no canto, assim, eu tô aqui sentado, a pessoa lá do canto e olhando fixamente pra mim, velho. Tipo assim, a gente percebe o que o olhar quer dizer, mas o principal que eu fico assim é do tipo assim, cara, eu hoje, como cristão, entendo de que esses olhares não são
importantes pra mim, no sentido de me ferirem, de me atingirem de maneira profunda. Mas eles tem muitas pessoas que são completamente feridas, não percebem, mas são feridas por esses olhares. Exatamente. São, tipo assim, por exemplo, essas pessoas que você disse e o que o Fê disse, que não descem, que não vão pro centro da cidade, porque não se sentem parte, não se sentem dignas, cara. Esse pra mim é o grande problema, saca? É porque se a gente consegue, por exemplo, lidar com isso, por mais que não seja o ideal, se a gente consegue lidar com isso de maneira saudável, ou talvez confrontar de uma maneira assim pra contornar a situação, pra evitar ali, ok, mas tem gente que é afetada disso diretamente. Tá sendo ferida toda a vida por isso, né? Além de ferida, tipo, a ferida é tão profunda que a pessoa não percebe e, tipo assim, isso faz com que a pessoa pare de pensar sobre fazer uma faculdade. Sim. Pare de pensar sobre fazer alguma coisa que eles pensam assim, por exemplo, eu vou ser médico, vou ser advogado, ou se não, vou chegar ao nível de doutorado. Eles falam, cara, eu acho que isso não é pra mim. Eu converso com os meus amigos do bairro e eu falo assim, gente, por que vocês não fazem uma faculdade? Não porque a faculdade define alguém. E aí parece que eles ficam tipo assim, cara, não, acho que isso aqui é meu lugar, sabe? Parece que essa é a resposta deles, esse é meu lugar. E não necessariamente é. Tem uma criança lá que a gente, adolescente já, e ela estava compartilhando. Ela é uma das adolescentes mais bonitas que eu já vi na minha vida, da comunidade. E preta retinta, assim, sabe? Nossa, muito bonita. E um coração lindo. E ela começou a compartilhar dos absurdos que ela vive dentro da comunidade, porque tem isso também no Brasil. Se você for mais preto e a galera, né, e o preto for mais claro, ainda tem isso. Você é menos, então eu posso te discriminar. E ela disse que sofre coisas absurdas. E uma das coisas que ela falou foi que na escola a professora perguntou sobre profissões e ela disse que queria ser, acho que policial. E um dos coleguinhas falou assim: você tem que ser cozinheira. Não que ser cozinheira é algo, né? Mas na cabeça da criança, daquele lugar ali, ser cozinheira é algo que só porque a mãe dela já é, porque a avó dela já é. Então é o lugar que ela tem que estar. Né? E eu disse, mano, você pode ser o que você quiser. Se você quiser trabalhar na NASA, se você quiser construir um foguete, se você quiser ser a presidente desse país, você pode ser. Né? E ela ficou olhando pra mim assim, porque na hora que ela falou, a criança já respondeu assim, você tem que ser cozinheira que policial. Tá entendendo? E isso dá pra pensar que, tipo assim, não é só o negro que é associado a um trabalho, tipo assim, que seja considerado inferior, mas o trabalho do negro é considerado inferior. Sim. Tipo assim, então, por exemplo, você fala assim, o negro, sempre, historicamente, o negro foi, a negra foi cozinheira. Beleza. Esse trabalho, por mais digno que seja, por mais que a comida dela seja excelente, por mais que, por exemplo, no tempo escravagista do Brasil, o branco que se beneficiava dessa comida que a negra estava fazendo e possivelmente estava satisfeito com essa comida, ainda assim, esse trabalho é considerado menor pela pessoa que desempenha ele, sabe? Assim. Isso é muito louco, velho. E pegando um gancho, assim, disso que vocês estão falando, existe um impacto muito negativo, né? E acredito que a cultura tem carregado esse impacto até hoje, né? Mas eu vi que, eu percebendo, tem crescido mais esse lance do lado positivo de ser negro. Por exemplo, a galera, tipo assim, mano, olha como esse preto canta bem, por exemplo, sabe? E eu queria que vocês falassem, não sobre o lado positivo de ser negro, mas tipo assim, sobre essa questão da facilidade que existe no meio da arte, dessa expressão, assim, sabe? Porque existem muitos artistas hoje que têm expressado a questão dessa dor do racismo através da arte, de uma música, de uma letra, de um poema, de uma forma, assim, excelente, sabe? A gente pode ver músicas, assim, que contam sobre a história, sobre dores e impactos da sociedade na cultura, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, já caminhando pro final aí, dessa questão até da própria literatura, por exemplo. Tem só um parêntese aqui do que você disse que eu achei muito interessante, porque, por exemplo, o lado bom de ser preto. A frase que você disse de tipo assim, nossa, você viu como esse preto canta bem? Essa frase é muito comum, mas ela é cheia de racismo, porque ela fala bem assim, tipo assim, eu tô espantado porque esse preto consegue cantar. Sacou? Mano, tipo, é muito sutil isso, né, velho? É estrutural, Tentar elogiar. É estrutural. Tipo assim, tentar falar uma parada boa, é carregado de
Sim, mas é isso que é a ideia estrutural, isso, né? De, tipo assim, a gente não percebe. Ó, negro também é racista às vezes. Infelizmente. Sim. Infelizmente. O que ele falou a respeito de um tema ser mais escuro e outro ser menos, por exemplo, assim, cara, tem esse problema dentro dele, a maneira em que a gente se olha, em que a gente se considera. A maneira que o preto quer casar. Com quem ele quer casar. Exato. Já percebeu isso? Que é um lance meio que inconsciente do homem preto querer casar com mulher branca, porque inconscientemente, claro que, né, isso é whatever, mas tem um lance muito arraigado, tipo assim, eu consegui um troféu. Sim. Né? Não sei se vocês já leram sobre a solidão da mulher negra, é massa, mas tem muito isso assim, cara, a mulher preta geralmente ela é escolhida para ser a amiga. Ela nunca é olhada, agora talvez está mudando, mas ela geralmente nunca é olhada como uma parceira para a vida. Então quando eu vejo um casal preto que sabe que tá funcionando, cara, que legal essa pessoa, mas geralmente é sempre esse contraste, não, e inconscientemente ela assim, peguei o Nhozinho, peguei a Nhazinha, tá ligado? Consegui vencer na vida porque eu peguei a pessoa branca, eu casei com a pessoa branca. Isso é um lance tão dentro da gente, né, que a gente não percebe muitas coisas, não percebe isso, né, esse lance da coloração também, colorismo, né? Tem mano, muita coisa aí. Enfim, qual foi a pergunta que você falou? Dos benefícios da arte, o lado bom, assim, que tá sendo ressaltado agora. Não digo o lado da arte, assim, né? Mas eu digo assim, não sei, mano, eu gosto muito de música, sabe? E pra mim, as melhores pessoas que cantam, que eu mais escuto, são pessoas negras, sacou? Eu não sei, eu até brinco, eu falo assim, mano, por que vocês cantam tão bem? Eu acho que era a única forma que tinha que dava pra sobreviver no sofrimento. Eu sempre penso isso, sabia? Quando eu penso na história, por exemplo, dos pretos que foram escravizados e, sei lá, trabalhavam nas plantações de algodão, por exemplo, né? E a gente sempre ouve e sempre vê coisas sobre como eles cantavam naquele momento. É como se aquilo gerava, sabe? A arte sempre gerou esse lugar de eu preciso respirar porque tá tão ruim isso aqui que eu preciso dar, né? Então, assim, historicamente ele sempre foi muito bom em tudo, mas ele nunca foi muito visto. Sim. Né? E isso talvez agora tá sendo melhor visualizado. Dá pra ver que a gente, por exemplo, quase que a música brasileira toda é influenciada pelo negro. Tipo assim, a gente vê o samba. O samba ele surge nas favelas, o samba ele surge entre os negros. Aí surge MPB. MPB é regada de samba. Sabe? O funk, o rap, ele tem muito. Então, tipo assim, relata os sofrimentos da comunidade. Digamos, Racionais, por exemplo. Racionais, ele... Eu vou falar de Djavan, que é lagoano, por favor. Cara, em excelência musical de Djavan, cara, pelo amor de Deus, tipo assim, exímio, sabe, no que ele faz, a melodia, as letras, como ele consegue ressaltar a cultura. Então, tipo assim, tipo assim, o fato é de que sempre teve coisa boa entre os negros. Tipo assim, porque o fato é, e a gente tá dando ênfase por causa do tema, mas a arte, ela é um dom de Deus pra nós, cara. E, tipo assim, ela se manifesta no meio de todas as culturas. Exato. Ela te manifesta no meio de todas as culturas. Exato. E na cultura negra também. Tipo assim, o problema é que durante muito tempo foi sufocado, agora tá aparecendo. Então, tipo assim, sempre teve presente. A questão é de que depois de muitos anos, de muita luta envolvendo política também, né? Teve muita luta política, mas muita luta, enfim, de todas as áreas, finalmente a galera tá conseguindo ver um pouco. Tipo assim, por exemplo, se não me engano, durante muitos... Gente, se eu tiver enganado, me avisem, mas é Machado de Assis. Machado de Assis, durante muito tempo, eu achei que ele era branco. Eu também. Eu achava, cara, eu falava assim, branco, tipo assim, era inconsciente na verdade, eu só pensava assim, Machado de Assis, eu pensava num cara branco. Há pouco tempo, eu me dei conta de que ele é negro. Tá ligado? Tipo assim, faz parte da literatura brasileira, é clássico, sabe? E você pensava assim, é branco, mas a arte dele veio de um negro, assim, então é reconhecimento, né? E é cabuloso como, eu acho que é um dos ambientes que não existe mais esse lance de coloração. Independente da sua arte. Eu acho que, independente do meu tom de pele, ou do que eu acredito ou não, da minha ideologia ou não, nós estamos em prol de manifestar aquela arte. Como, por exemplo, na rua, por exemplo, em BH tem bastante isso, aquela parada do hip hop, sacou? Brancos e negros ali ao mesmo tempo dançando a mesma parada.
Sacou? Cara, BH é um sonho de... Eu gostei demais. Apesar de ter ido na parte mais ali, mas eu gostei muito de lá. E é muito louco falar sobre isso, trazer isso pro meio cristão, né, velho? De que, tipo assim, é uma realidade entre nós. É um desafio. E lembrei, antes da gente começar aqui, eu tava conversando, né? A gente trocou uma ideia rápida aqui, mas falei sobre o William Wilberforce, né? Tipo, ele era cristão. ele era cristão em 1700, mais ou menos ali. E ele foi o cara que promoveu a abolição do escravagismo lá, né? Então, a questão é de como... E ele foi considerado, tipo assim, foi muito mal visto naquele tempo. Porque, pensa, era cultural. E era cultural ligado ao protestantismo, né? Eles usavam a Bíblia para dizer, ó, isso aqui pode acontecer, porque a Bíblia fala que isso tem que acontecer. Exato, então, tipo assim, isso, né? Você fala assim, é contracultural. E às vezes contracultural até na direção... na contramão de algumas igrejas. Porque algumas têm consciência e outras não. Assim como em várias outras áreas. E é difícil a gente se colocar nessa posição agora e falar, porque é incômodo para todo mundo ouvir sobre isso. É incômodo a gente perceber de que a gente tem racismo emaranhado em nós. Sim. É incômodo, tipo assim, mas é necessário falar sobre isso. Por mais que, por exemplo, se não me engano, o projeto que ele levou para ser votado, para haver a abolição, foi negado 11 vezes. Claro, né? Então, tipo assim, e a questão, e talvez fique um encorajamento, mas um encorajamento com um certo tipo de exortação, no sentido de a gente não deve desistir de falar sobre esse tema, mas a gente não deve se distanciar das escrituras para falar desse tema. Porque eu acho que esse é uma problemática que a gente não vai abordar aqui agora por causa do tempo, mas tem gente que quer lutar pela causa, sendo cristã, mas se distancia. Exato. E o evangelho, eu acredito que nós três concordamos com isso. O evangelho é a ferramenta mais poderosa para combater o racismo ou qualquer outro tipo de xenofobia. Então, eu acredito muito nisso. Para mim, nenhuma ideia humanista, nenhuma ideia que parta do homem corrompido, afetado pelo pecado, ela vai conseguir resolver qualquer problemática dessa era, sabe? Então é por isso que eu sou totalmente contra muita coisa. Nossa, mas muita coisa. Vou nem falar aqui. E eu só acredito em uma coisa, velho. Eu só acredito. Da abertura para outro podcast. Eu só acredito no Evangelho. E homens e mulheres que vão se levantar carregados dessa verdade, levantando essa bandeira e dizer, cara, eu quero gastar minha vida por causa do Evangelho, porque o Evangelho fala isso. E eu sei que isso aqui vai trazer resolução, sabe? Sim. O lance da teocracia, o lance de um teísmo que vai gerar isso. Então, todo o resto eu pego e jogo fora. Porque é humano, velho, até pode dizer, é legal, mas chega num momento que vai haver corrupção. Sim. Sabe, que não vai trazer resposta, que não vai ser legal, que vai continuar trazendo egoísmo, sabe? Sim. E o evangelho não, a ideia de Deus para a coisa é o que vai dar certo, é o que vai trazer remissão para o preto, para o indígena, para o branco, sabe? Enfim, todos esses problemas que a gente vê hoje no mundo, eu sei que é só a verdade de Deus que vai trazer isso, sabe? Inclusive para as nossas questões. Sim, como três homens pretos conversando aqui, eu acho que é só o evangelho. E é muito louco, né? Porque eu por muito tempo, tipo assim, eu tenho 25 anos. Por 24 anos, digamos assim, eu falo, mano, eu era pardo. Conversando com ele, ele falou assim, mano, você não é pardo. Aí ele parou assim, vamos ver tua árvore genealógica, tua bisa. Eu falei, mano, é verdade, velho. Minha bisa era pretona. E falando sobre preto, quando a gente fala sobre preto, houve durante um tempo, tipo assim, de que era ofensivo falar sobre esse termo, né? Sobre preto. Então, a nossa ideia aqui com esse programa não é de tipo gerar uma certa revolta em relação à igreja com o racismo, sabe? Mas é dizer de que no nosso meio cristão é importante sim falar sobre isso, sabe? Eu acho que é legal a gente deixar claro isso aqui, porque para não gerar esse certo, a galera tá se envolvendo com essas ideias, essas paradas ideológicas aí que o mundo tá oferecendo, não, é uma realidade, sabe? Não dicotomizar isso, sacou? Então, né, a gente tá falando aqui sobre preto, não de formas ofensivas, sabe? O preto sabe quando ele tá chamando de preto de forma ofensiva. Sim. Vocês concordam? Mano, a gente sente, velho. É muito doido isso, né? Nem precisa ser algo assim.
preto, não sei. Não. A gente sente. Sim, é É igual olhar. A gente sente. É muito diferente, velho. Então, eu acho que a gente vai encerrar por aqui, velho, porque senão a gente vai ficar 3 horas conversando aqui e vai ter assunto pra 3, 4, 10 horas, 2 dias e... Cara, é muito massa falar sobre isso, né? A gente que trabalha com missão urbana, digamos assim, né? São realidades, a gente lida com isso diariamente, então é muito bom ver que isso está presente no nosso dia a dia, sacou? Então eu queria agradecer a vocês por ter aceitado o nosso convite, né? De estar aqui, e eu queria sugerir pra galera que assiste a gente, deixa aí algum tema que você queira ouvir a gente falar. E é isso, gente. Obrigado, Augusto. Valeu, mano. É nóis, Fê. Não, obrigado. bom demais. É nóis. Valeu, gente. Então fica aí, comenta aí e manda uma ideia pro próximo programa aí. Valeu? É nóis. Valeu.